Telespectadores da TVC Bauru, sejam bem-vindos. Estamos juntos a partir de agora no canal 13 da NET, também através do www.tvcbauru.com.br e também através da live do Facebook. São os canais que você pode nos acompanhar a partir de agora. Mais uma semana, mais eventos esportivos. E hoje nós vamos conversar com o pessoal do Karatê. A gente está aos poucos abrindo espaço para todas as modalidades esportivas aqui no programa. Na semana passada vocês acompanharam um pouco do trabalho de base que é feito pelo voleibol, não só aqui em Bauru, mas também no Peru. E hoje a gente tem a satisfação de receber aqui os representantes do Karatê, que foram tão bem, eu estou vendo até medalha, daqui a pouco o pessoal vai mostrar as medalhas aqui obtidas nos jogos regionais na cidade de São Carlos. Aliás, Bauru ficou com a terceira colocação nos jogos regionais, São Carlos foi a cidade campeã, Piracicaba ficou em segundo e Bauru ficou com a terceira colocação. Então no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho de jogos regionais, o que o Karatê, como foi a participação do Karatê nos jogos regionais, mas não só isso. O pessoal vai contar um pouco do histórico da modalidade aqui em Bauru, da trajetória, do dia a dia. A gente vai falar também dos outros assuntos esportivos, a gente vai dar um panorama aqui. Tem notícias importantes relativas ao Bauru Basquete, que está perdendo aí o Gabriel Jaú até o mês de março. Ele acabou sofrendo uma grave contusão, a gente vai explicar daqui a pouco direitinho isso aí. A gente vai falar um pouco de Noroeste, um pouco de Bauru Basquete e tudo que envolve o esporte bauruense. Mas eu tenho a satisfação, primeiro até por uma questão hierárquica aqui no Karatê, eu vou apresentar o Sensei, né? Sensei Zé Henrique Camilo. É um prazer tê-lo aqui na TVC, Sensei. E há quanto tempo já está vivenciando, participando do dia a dia do Karatê? Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer é meu estar participando com você. Eu tô já há 30 anos, né? Nessa 30 vida. anos. Tinha cabelo ainda quando eu administrava a aula. E desses 30 anos, até a curiosidade que eu tenho, quais foram as principais mudanças? Acredito que o Karatê de 30 anos para cá, muita coisa aconteceu aqui. Eu me lembro quando o senhor dava aula lá no BAC, com a equipe de Karatê do BAC. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Como é que foi o começo e essa trajetória aí, Sensei? Então, no começo a gente não tinha, né, divisão de peso. Era um tipo open, absoluto, né? Aí depois começou a aparecer já os protetor. Antes era só protetor de mão. Tanto é que você usava a branca e a vermelha. Aí depois começou a aparecer a caneleira, começou a aparecer protetor de tórax, protetor de mão, protetor de pé, para poder realmente melhorar. Como no judô tem o kimono branco e o kimono azul, no karatê é a faixa e os protetores vermelho e azul também. E é legal, daqui a pouco, até para aquele um pouco mais leigo, muita gente, claro, conhece, já praticou o karatê, mas é legal que a gente fala para quem já praticou e para quem não conhece. Até para a gente possa diferenciar um pouco as artes marciais. Tem diferenças, né, entre o karatê, entre o judô, entre o kung fu, entre o taekwondo. E daqui a pouco o sensei Zé Henrique Camilo vai explicar um pouquinho melhor para a gente. Do meu outro lado aqui, o atleta, o Caio Queiroz, que esteve participando aí dos Jogos Regionais. Há quanto tempo você pratica o Karatê? E aquela pergunta básica, o que te levou a praticar o Karatê? Seja bem-vindo também. Boa noite, Rafael. Muito obrigado por estar cedendo esse espaço aí pra gente. Eu tenho 14 anos assim, de estrada de Karatê, né? Eu sou faixa preta primeiro Dan. Mas assim, o que mais me motiva mesmo, assim, o que me levou a treinar o Karatê mesmo foi por questões de saúde mesmo. Né? Eu tenho bronquite crônica, né? Então foi a questão da saúde mesmo, para poder melhorar a minha respiração, né? Devido médicos, para poder melhorar a minha crise, que eu não saía de uma crise, que era tudo base de corticóide e medicamentos. Então a minha mãe mesmo, né, falava assim, vamos procurar um esporte. Fui atrás de esporte, fui migrando, já passei pelo judô também. Não me adaptei. Aí quando eu conheci o Karatê, conheci com um dos discípulos, né, um dos alunos do Sensei Camilo, né? Eu falo assim que eu sou a terceira geração do Camilo.
Então, foi devido por conta de saúde mesmo. Isso aí você tinha quantos anos? Eu tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade. Quer dizer, você estava com problemas respiratórios, a mãe em casa esquentando a cabeça. Eu preciso colocar esse menino para fazer alguma atividade física. Isso. Aí primeiro você tentou o judô. Tentei o judô, já passei por várias artes marciais. Sempre gostei de artes marciais mesmo, né? Então, a minha mãe também sempre pensava em questão da disciplina, da questão do respeito. Então, aí eu conheci o karatê, eu achei lá perto lá de casa e foi indo até chegar à faixa preta. E já são quantos anos? São 14 anos. 14 anos. E agora você já está atuando no rendimento. Atuando no rendimento. Faz, acho que 5 anos no rendimento. Legal. Daqui a pouco você vai mostrar essas medalhas aí obtidas nos jogos regionais. Mas eu quero até aproveitar o gancho que você está falando da prática esportiva. Muita gente que está nos assistindo, nós temos muitos pais, muitos avós que ficam pensando, puxa, eu quero colocar o meu filho, o meu neto numa modalidade esportiva. Hoje Bauru tem inúmeras opções. Aliás, eu sempre digo aqui, Bauru, gente, é uma cidade privilegiada. Você que é pai ou mãe, só não coloca o filho no esporte se não quiser. Porque hoje, olha, tem uma BDA aí que atende a periferia, né? Atende o pessoal que não é da periferia, mas está aí, ó, disponível no atletismo, está disponível no polo aquático, na natação, o atletismo. Nós temos o judô, que existem vários projetos aqui na cidade. O karatê não é diferente. A pergunta que eu faço para o Sensei Camilo é o seguinte: no caso específico do karatê, quais são os requisitos, o que é recomendável, principalmente para o pai e a mãe que está nos assistindo agora, levar o filho, o neto para a modalidade? Tem alguma idade mínima? O que é preciso? Quais são os requisitos necessários, Sensei? Olha, primeiro assim, é o que você falou, né? Geralmente o pai, quando leva a criança, assim, desde que a criança tenha 5 anos de idade, e o pai leva a criança lá para assistir o treinamento, geralmente a criança fica assustada. Então o que a gente recomenda? Geralmente o pai fazer junto com a criança, para poder realmente a criança ficar mais à vontade e poder estar participando das aulas. E não tem problema nenhum o pai não ter conhecimento da modalidade. É legal ele interagir ali, até ludicamente. Com certeza. Inclusive a gente tem vários pais que treinam na academia pela criança, né? Para a criança poder realmente ter um rendimento nas aulas, né? Então o pai acompanha, inclusive a gente faz um preço mais acessível para poder estar ajudando a criança e o pai também a desenvolver. Porque o pai geralmente ele fica lá durante 1 hora esperando a criança fazer a aula. Então, em vez de você estar sentado, você participa junto com a criança, com o filho, na verdade. Né? Hoje, inclusive, o senhor desenvolve projetos em escolas, né? Dá aulas de karatê em escolas. Queria até que o senhor falasse um pouco sobre isso e os resultados que vêm sendo obtidos junto às crianças nas escolas, até como uma grade extracurricular. Então, hoje eu estou em 2 escolas, né? E no Liceu Noroeste, quando eu comecei a dar aula, eu também formei um atleta faixa preta, a nível de competição, e hoje ele está na Arábia Saudita. Olha só. Então, quer dizer, a criança que quando começa, ela se forma, ela não vai ficar só parada. Na verdade, ela pode ter um retorno a mais, né? Além de ter sua profissão. Que queira ou não, o karatê também se torna uma profissão para a pessoa. E ainda mais agora, a gente vai falar ao longo do programa aqui, o karatê, a partir de 2020, na Olimpíada de Tóquio, passa a ser uma modalidade olímpica. Então, isso dá uma outra dimensão ao karatê. Claro, o karatê já tinha um espaço respeitado, um espaço importante, mas a partir do momento em que você se torna uma modalidade olímpica, né, faz parte do rol das modalidades dos Jogos Olímpicos, é um divisor de águas nas modalidades, né? E com o karatê não é diferente. Mas ainda falando sobre essa questão, Sensei, sobre esse trabalho realizado em escolas, eu acho que o mais importante é a iniciação. É óbvio que disso aí você pode extrair um atleta de alto rendimento, que ele pode ser inclusive um medalhista no futuro, por que não? Mas acima de tudo é importante aqueles conceitos que são passados da disciplina, né, do dia a dia, do esporte. Acho que esse é o grande legado que pode passar para o garoto, para a criança se transformar num grande cidadão. Né? Verdade. Tanto é que a própria escola, né, ela te traz aluno para a academia. Porque hoje em dia, se você for pôr uma matéria no jornal, na televisão, que seja, trazendo aluno para fazer uma academia, já é complicado. Agora, na escola, como tem o extracurricular, e eu tenho escola que está na grade também,
faz com que a criança que desenvolve bem, ela vai para uma academia. Então, através dali, a gente realmente garimpa as crianças que têm vontade para ir para uma academia e realmente lá na frente ter resultado. Só para a gente conhecer, hoje o senhor tá lecionando em quais escolas aqui? Eu estou no Guedes de Azevedo aqui na São Martin, na quadra 29, dos Palota, e estou no Coque Rembrandt. Legal, bacana. Continuando aqui, até em cima disso, Caio, você disse aí a sua trajetória, que procurou o esporte. Na verdade, quando você começou, sua família, sua mãe procurou uma academia. Como é que foi? Você buscou algum projeto social? É bom a gente lembrar, né, que além do trabalho do professor Camilo, que ele executa nas escolas como atividade extracurricular, hoje existe um trabalho de formação também aqui em Bauru, né? O Sensei Fabiano desenvolve também, né, Caio? Isso tudo começou com o Sensei Fabiano Teixeira. Sim, como eu falei, ele sempre foi aluno do Sensei Camilo. Então, o Sensei Fabiano sempre veio com uma trajetória de categoria de base, né? Então, a Associação Teixeira sempre veio com uma categoria de base, sempre pegando sempre os pequenininhos para se tornar atletas de alto rendimento em ponta, né? Sempre mês em mês temos sempre campeonatos, sempre estamos participando de campeonatos em outras cidades e sempre estamos trazendo resultado. Então, sempre procurei, foi uma academia virando a esquina de casa, né? Assim que estava lá um anúncio lá que estava lá aula de karatê, sempre estudava, né? Tinha minha vida de escola, colégio, então ia para a escola de manhã, à noite eu treinava. Então sempre tinha essa rotina. Então sempre à noite treinava e era sempre com o Sensei Teixeira. Até para as pessoas em casa saberem, terem um pouco mais de conhecimento. Então hoje é oferecido também, né, pela Semel, uma parceria entre o Sensei Fabiano e a Semel. Então, atenção, pai e mãe, você que tem vontade, fala assim, puxa vida, mas eu não tenho condição, né? Meu filho, é extremamente louvável o trabalho que o Sensei Camilo realiza, e é bacana a abertura das escolas aqui em Bauru como modalidade, como disciplina extracurricular, mas evidentemente que isso não pode alcançar toda a faixa da população. Então a Semel, por isso que a gente está abrindo esse espaço aqui, né? Muita gente não tem conhecimento disso, às vezes fica pensando, puxa, eu quero colocar meu filho em arte marcial, mas eu não sei como. Então hoje eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Existe essa parceria entre a Semel e a Academia do Sensei Fabiano? Existe essa parceria sim, entre a Prefeitura, com a Secretaria Municipal, a Semel, com a Associação Teixeira de Karatê. Também existe a parceria também com a Associação do Sensei Camilo. Então tá todo mundo junto, tá todo mundo, né? Você pode ver até os resultados, que foi a Associação Teixeira, foi a Associação Camilo, junto com a Semel, foi tudo junto e trouxemos o resultado para Bauru. No caso desse projeto, vou até colocar aqui, projeto social no caso, a partir de que idade as crianças podem procurar? Hoje a partir dos 7 anos de idade. A partir dos 7 anos. A partir dos 7 anos de idade, a gente pega sempre com a categoria de base, sempre com essa parte de formação do cidadão mesmo. Trabalhamos também com a parte do rendimento, com a categoria de base. E sempre a gente está desenvolvendo o atleta mesmo, o pequeno atleta, para ele se tornar até os 14, até os 15 anos de idade, que são as categorias mais ligeiras que a gente fala, para a gente estar colocando nos campeonatos mais de elite mesmo, para que ele possa desenvolver e trazer os nossos resultados para a cidade também. Legal. Sensei Camilo, hoje dá para fazer um levantamento de praticantes? Claro, nós temos os atletas de alto rendimento que acabam formando a seleção da cidade para representar em jogos regionais, em competições estaduais, nacionais, mas além dos atletas de alto rendimento, dá para ter um censo, uma dimensão de quantas pessoas praticam karatê hoje na cidade? Olha, eu acho que mais ou menos uns 300 atletas de competição e que só praticam, né? E porque na verdade é muito opcional da pessoa. Tem pessoa que só pratica, ela não tem o objetivo de ser atleta, ela tem o objetivo de ter uma qualidade melhor de vida, ela acha bacana aquela arte marcial, ela vai na academia e pratica.
Tem aquela pessoa que quer virar atleta, né? Tem essa diferenciação. Geralmente como eu dou treinamento, né? Tem dois tipos de professor. Professor de competição e o professor de academia. Eu praticamente sou professor de academia, porque chega em novembro, não tem mais competição, você tem que fechar a academia. E você sendo um professor de academia, o que acontece? Se o atleta quer, no caso do Caio, mês que vem vai ter uma competição. Então ele vai estar preparado para o mês que vem para essa competição, como qualquer um outro, ou você no caso, está praticando. Só que assim, pessoal, não é em um mês eu treinei e em um mês já posso praticar. Você tem uma carência, cada faixa etária, mudança de faixa tem uma faixa etária, tem um tempo. E esse tempo é onde você forma, que nem o Fry, para chegar na faixa preta levou 5 anos. Então tem muita gente que acha que em um mês ou 2 meses já aprende a lutar e já quer competir, não é por aí. Então é por isso que tem a abertura da CENEL, que a gente tem que agradecer, de estar dando essa liberdade para o pessoal poder realmente participar. E até conhecer. E até conhecer a modalidade, no caso. São dois tipos de modalidade, né? Tem a parte de luta, que é o Shiai Kumite, e tem a parte do kata, né? Às vezes você não gosta de lutar, mas você pode fazer o kata, que é uma demonstração de ataque e defesa. O caso do Caio. O Caio agora está começando a aprender a lutar. Na verdade, a vida dele foi praticamente fazer kata. E nisso aí ele mostra resultado. O que a gente está fazendo agora com ele? É trabalhando a parte de luta. Se ele estivesse trabalhando a parte de luta há muito tempo atrás, nos regionais a gente ficaria em terceiro geral. A gente só não ficou em terceiro geral por causa de 4 pontos. Que foi exatamente a questão, faltou a questão de lutas. De luta. Porque assim, ou você se dedica ao kata ou você se dedica à luta. Foi o caso da opção do Caio. Ele realmente procurou o kata, que hoje, graças a Deus, sobressai. Na etapa do Paulista ele foi bem. Só que no Shiai, que a gente precisou de um atleta a mais, por 4 pontos a gente ficou, mas eu não reclamo não. O importante é assim, ele ter essa força de vontade. Quando chegar na faixa preta, às vezes a pessoa fala assim, não preciso mais treinar, eu já estou preparado. Não tá. Ô Caio, explica para o telespectador que está em casa, então, essa diferenciação entre a luta e o kata. Como é que funciona isso aí? É óbvio, quem está no dia a dia do karatê sabe isso, mas para aquele leigo que não está no dia a dia da modalidade, qual é a diferenciação? E aproveita e mostra para ele. Claro. Vamos até mostrar aqui, ó. Pode mostrar pegar aqui. Essa aqui, uma das medalhas, essa isso, aqui é de bronze. A de bronze. Isso, essa é de bronze. Tá aqui na minha mão. Isso. E aquela outra aqui é essa de aqui prata. É a prata. Isso. Legal. E isso foi no kata, lá em São Carlos. Isso. Então explica pra gente qual que é a diferenciação do kata para a luta. Então, Rafael, a diferença entre o kata, né, e o Shiai Kumite, que é a luta, o kata, na verdade, ele também é uma luta, só que falamos de uma forma de uma luta imaginária. Desde a época dos primórdios, desde dos primeiros karatecas, né, eles falam assim que é como se fosse para você aprender a lutar, para você chegar na parte do Shiai Kumite, para você aprender os movimentos básicos das lutas, né? Então é como se fosse ensinando os movimentos mesmo da luta. No karatê existe vários estilos de karatê, né? Não tem só o Shotokan, que é o nosso estilo, mas tem vários estilos, né? Como o Goju-Ryu, o Shinto-Ryu, e cada estilo tem uns katas diferentes, nomes diferentes, né? E o Shiai Kumite é a parte do combate mesmo, né? do combate, o corpo a corpo, chute, soco, existem projeções, né? Tem alguns certos movimentos que são semelhantes do judô, que são usados no karatê, que até então o karatê e o judô são os próprios mestres de karatê que tiveram, tiveram uma troca de informações, e dentro dos katas existe como aplicações movimentos do judô, também possamos usar alguns certos movimentos, né, como uma rasteira, alguma certa projeção para a gente projetar o nosso adversário no chão e poder pegar o ponto. Legal. O berço do karatê também é a Ásia, sensei? Não, Japão. Japão. Né? O continente asiático. E até uma curiosidade que eu tenho, no caso agora das Olimpíadas em 2020, como é que vai ser desenvolvido exatamente a disputa dos Jogos Olímpicos? Vai ser a luta? Vai ter também o kata? Como é que vai funcionar isso aí? Até para as pessoas entenderem. Assim, Rafael, hoje atualmente, né, segundo uns colegas nossos, também fui árbitro de karatê também, antes, 4 anos atrás também. Então, conversando com alguns colegas, né, parece que vai haver etapas que chamamos de pré-olímpico, vai haver seletivas olímpicas.
Também eles vão contar como ranking nacional, né, que até nos jogos regionais, meu segundo lugar no kata individual, né, eu perdi para o primeiro lugar do ranking nacional, então ele tem chance de... A tendência é que ele venha representar o Brasil. No Brasil, nos jogos em 2020, no Japão. Então, sempre vai passar por uma seletiva, você tem que estar também participando de outros campeonatos para pontuar o seu ranqueamento. Então, vai ser tudo dependendo de campeonatos, seletivas, né? E também certos de pontuações de ranking. Guardadas as proporções, é mais ou menos o mesmo processo que passa o judô. Né? Exatamente. O judô tem as seletivas, e aí através das seletivas forma-se a seleção brasileira, e aí aquele atleta, em cada peso, o Brasil vai ter um representante. Exatamente. O karatê não vai ser a mesma coisa. Não vai ser diferente, não. Porque eu acho que também depende muito de você também, depende muito também de você estar correndo atrás da pontuação do ranking. Vou ter também estar participando dos campeonatos oficiais, para você estar participando e estar entrando na equipe. E eu acho que vai mudar bastante coisa, né? Vai dar um pouco mais de visibilidade no esporte, que também às vezes está um pouco esquecido também. Na verdade, é que eu disse agora há pouco, é o divisor de águas. Na verdade, o karatê vai se tornar um esporte de visibilidade como qualquer outro olímpico. O atleta vai ter que ser um atleta profissional, se dedicar a um alto rendimento naquilo ali. Não vai ter por onde. Até porque hoje o nível, né, o mundo globalizado, todo mundo estuda todo mundo. Tá aí o exemplo da Copa do Mundo. Né? Copa do Mundo, acabou aquele negócio, quem é a Croácia? A Croácia foi vice-campeã mundial. Né? Então hoje, se você não se preparar, se não dedicar integralmente, ter a humildade de estudar, né, conhecer os pontos positivos e negativos do adversário, você não vai chegar a lugar nenhum, seja qual for a modalidade esportiva. Mas só para completar então esse assunto de Olimpíada, então nós vamos ter tanto o kata como a luta nos Jogos Olímpicos. Exatamente, vai ter essas duas modalidades, né? O kata e o Chai Kumite. Antigamente eles não queriam colocar o kata, mas por questões assim, tipo, filosóficos, por questões assim, tipo, que fundamentais do karatê, e também por estar participando de várias competições, o kata, que também é umas coisas primordiais, eles resolveram colocar o kata como uma das modalidades dentro do karatê, né? Então são modalidades dentro da modalidade do karatê. Então o atleta pode ser tanto campeão quanto kata, ou ele pode ser campeão também como o Chai Kumite na luta, né? Então ele tem uma probabilidade de levar 2 medalhas ou mais. Legal. Sensei Camilo, o senhor disse aqui no começo da entrevista que há 30 anos está aí no dia a dia do karatê. O senhor imaginava que um dia o karatê chegasse a esse estágio, além de ser um esporte olímpico, ser um esporte globalizado, um esporte que surgiu lá no Japão, mas que agora é praticado no mundo todo, até por isso tornou-se um esporte olímpico. O senhor imaginava lá atrás que o karatê chegaria a esse nível, a esse estágio? A gente sempre pensa que vai melhorar, tanto é que eu falei para você, né? Na época do BAC, já quando eu dava aula, já começou a ter as mudanças de material, de protetores, né? E as competições. Hoje, para você ver, a própria federação já tem o seu projeto olímpico. Para essas crianças realmente de 10, 12, 14, 15 anos, já está trabalhando em cima disso. Tanto é que a federação, ela tem agora seu espaço em Campos do Jordão. Então eles têm o centro de treinamento deles lá agora. Hoje você tem minha academia. Se eu quiser participar lá, um treinamento lá, é só eu agendar, você vai ter seu espaço para poder estar treinando. Então assim, abriu para várias pessoas, né? E academia, principalmente em Bauru, na região, de estar participando desse projeto. Só que esse projeto olímpico, assim, ele é cobrado. O atleta, se não estiver bem na escola, se não estiver participando das competições, como foi falado, não vai para lugar nenhum. Não, com certeza. E tem que ser assim, né? Hoje é o caminho, não é só o caminho do karatê, de qualquer modalidade. Aquela história, o esporte amador. Não. Nós estamos falando, isso não existe mais. Nós estamos falando de esporte de alto rendimento. Esporte de alto rendimento, a pessoa tem que se dedicar integralmente àquilo, né? Aí vem uma outra discussão. O Brasil oferece condição para o atleta se dedicar integralmente? Nem sempre. Nem sempre. A gente vai até falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco.
Infelizmente, ainda a gente vive aquela situação, né, de falta de patrocínio, falta de apoio, falta de política esportiva, né, falta de... infelizmente, falta muita coisa ainda. Mas já está caminhando, né? Mas pelo menos aquela situação. Estamos gatinhando, né? O senhor já disse uma coisa que me contentou aqui. Já existe hoje um centro de treinamento no estado de São Paulo para a modalidade. E da própria federação, não é alugado, é da Federação Paulista mesmo. Então não é aquele negócio que daqui um ano já não tem mais. Não tem. Esse treinamento é lá pra gente. E não é aberto só para realmente os bacanas. Não. Para qualquer academia. É o centro da modalidade. Desde que você esteja registrado nela, você pode estar usando. Hoje, quais são as principais competições no estado de São Paulo e no país? Além dos jogos regionais e jogos abertos, que acabam sendo também um termômetro bem interessante, onde a nata está ali. Isso o Caio pode falar, porque ele praticamente representa a competição, né? Então, hoje os campeonatos mais visíveis, né, mais importantes, hoje é o Campeonato Paulista, né, que são o Campeonato Paulista dividido em 5 etapas, né? Passando por uma das etapas, você é classificado para as finais. As finais é realizado na capital, né, sempre na capital. Passando da capital, você passa também a participar do zonal, que também é uma outra etapa para você poder participar das finais do Campeonato Brasileiro. Então, você tem que passar pela etapa paulista para ir para a final do Paulista. Você tem que passar pelo zonal brasileiro para você poder participar do final do Paulista. Classificando no final do brasileiro, você tem a chance de participar de um Pan-Americano, você tem a chance também de um Sul-Americano, você tem a chance de participar também de um Mundial do Karatê também, que é da WKF. Como é em qualquer modalidade, você tem a competição, as competições regionais, depois a competição estadual, passando pela estadual tem a competição da região sudeste aqui no caso, depois o brasileiro. Sendo o campeão brasileiro, aí você pode disputar a competição sul-americana, pan-americana, até o mundial. E como, pegando um gancho também da questão dos Jogos Olímpicos, né, que tem a questão da pontuação, você também tem alguns campeonatos que a própria Federação Brasileira, que é a CBK, ou até mesmo a Federação Paulista realiza, que são de você aumentar a pontuação do seu ranking, né? Onde você pode participar e você vai aumentando e você pode usar essa pontuação um pouco mais lá para frente. Às vezes você está lá no ranking, às vezes você pode até um pouquinho mais para frente, tipo, não precisa estar participando de uma final, por exemplo. Então você pode estar buscando sempre também a pontuação do ranking também com campeonatos dentro do ano, né? Fora da temporada de paulistas, dentro da Paulista de Brasileiro, mas no ano tem também alguns campeonatos que podem estar aumentando o seu ranking para o ano seguinte que você está usando eles. Ah, bacana. Então, na verdade, você acumula. O desempenho numa temporada, ele vale para posterior. Isso. Mais ou menos como funciona no tênis. O cara tem a pontuação, ele vai defendendo ali o ranking ao longo das 52 semanas do ano. Isso. Que nem eu, no caso, que o Caio falou agora, eu fui com os atletas para a etapa. Na etapa classifica 8. Então, na etapa eu tenho uma menina que ela classificou entre os 8, a menina tem 16 anos. Da etapa ela classificou. Aí ela foi pro Paulista. No Paulista ela classificou entre os 6. Foi pro Zonal em Joinville. No Joinville ela ficou em 3º lugar. Então agora ela vai pro final do Brasileiro, que vai ser em Minas. Então quer dizer, tem tudo uma etapa e a questão que você falou, é do rendimento. E às vezes a pessoa fala assim, mas é só masculino. Não, feminino também. E o feminino que realmente hoje em dia está dando resultado. Que legal, que bacana. A gente vai daqui a pouco falar especificamente sobre o trabalho que foi realizado em São Carlos, como é que foi a montagem da equipe. Aqui só temos, o Caio trouxe 2, mas tivemos mais medalhas na participação bauruense. Mas antes eu quero abrir um espacinho para o futebol, afinal de contas, no final de semana nós tivemos aí a sequência do Talentos 10 participando do Campeonato Paulista da Bezinha e já no início da segunda fase, jogando lá em Rio Preto. Vou pedir para o Josafá colocar as imagens, aí estão as imagens. América e Talentos 10, aí o primeiro gol do Talentos 10 marcado pelo Lica. Aliás, o Lica, se fosse domingo, ia pedir música no Fantástico, marcou os 3 gols da vitória por 3-2, esse foi o primeiro a 18 da primeira etapa, ele contou com a ajuda aí do Morrinho. Aí o segundo gol, ele cobrando pênalti, né? O goleirão do América quase defendeu, aí estava 2-1 pro América, né?
a marcha da contagem foi 1-0 para o Talentos 10 no primeiro tempo, o América empatou no segundo tempo, depois virou, aí o Talentos 10 empatou 2-1, e aí quando estávamos aos 45 do segundo tempo, último ataque, cruzamento da direita, e o Lica, livre de marcação, aproveitou para dar números finais, a vitória da equipe do Talentos 10, 3-2, começando com o pé direito, vencendo aí o América de São José do Rio Preto. Aliás, São José do Rio Preto tem muita tradição no karatê também, né? Daqui a pouco o povo vai falar aqui. Eu me lembro que tinha lá, não sei se tem hoje ainda, o pessoal do Palestra lá de Rio Preto, que lutava muito karatê. Tem ainda? Tem. O pessoal do Sensei, professor, né? Márcio Fuscaldo, o pessoal do Roberto Fuscaldo, ainda é tradição ainda em São José do Rio Preto ainda. Legal. E o Talentos 10 foi lá em Rio Preto, conseguiu uma grande vitória por 3-2, começando muito bem. No outro jogo do grupo, nós tivemos o empate entre o Itararé e o Primavera em 0-0, então o Talentos começa com 3 pontos ganhos. Domingo o time joga contra a equipe do Itararé, sempre jogando em Marília, né? Uma vez que Bauru não tem aí um estádio para oferecer ao Talentos 10, então o Talentos joga em Marília, mas o importante é que a equipe vai indo muito bem, foi muito bem na primeira fase e agora está começando de maneira muito positiva essa segunda fase. Em alguns momentos a gente colocou os gols, agora a gente está passando aí alguns momentos da partida, inclusive o gol da equipe do América também, ó. A gente está mostrando agora, a defesa deu uma bobeada e aí o cabeceio acabou não dando para o goleirão Mário. E aí, muito legal, muito bacana mesmo essa campanha do Talentos 10 na Bezinha, e boa sorte para a rapaziada. Aí agora a gente estava devendo os gols do América, a gente mostrou aí os 2 gols da equipe de São José do Rio Preto. E esse é o lance, né, que resultou a penalidade, jogada na linha de fundo. Realmente, como diria aquele comentarista de arbitragem, o cidadão foi imprudente para cometer ali o pênalti. Legal, bacana. Agradecer lá a rapaziada do Talentos 10 pela geração aí das imagens, inclusive com os melhores momentos e os gols dessa vitória pelo placar de 3-2. Ótimo resultado para a equipe do Talentos. A gente vai fazer um intervalo e na volta a gente vai continuar proseando aqui. Vamos falar mais de karatê, dessa participação nos jogos regionais, do futuro da modalidade, de o apoio. A gente começou a falar um pouquinho, o Sensei Camilo falou sobre essa estrutura que é oferecida em Campos do Jordão, o que a modalidade precisa para evoluir no país e também aqui na nossa cidade. A gente vai continuar debatendo. Continue ligado conosco, nós voltamos já. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br.
Muito bem, nós estamos de volta aqui com o TVC Esporte essa semana, recebendo com muita satisfação a turma do Karatê. Você gosta de artes marciais? A gente está tendo o prazer aqui de conhecer um pouco mais essa modalidade através do sensei José Henrique Camilo, 30 anos dedicados aí ao Karatê. Já viu muita gente boa passou na mão do sensei José Henrique Camilo. E o Caio Queiroz, que é um dos atletas da equipe bauruense que obteve ótimos resultados nos jogos regionais lá da cidade de São Carlos. Aliás, confirmando, Bauru ficou com a 3ª colocação nos jogos regionais. Se não, na próxima semana, nos próximos programas, até eu fiz um contato essa semana com o secretário municipal de esportes. Ele ficou aqui de bater um papo com a gente também para fazer uma análise não só da participação dos jogos regionais, mas quais são os projetos da CEMEL aí para a sequência. O secretário Vanderlei Mazzucchelli Júnior, que assumiu recentemente a pasta no lugar do Luiz Faustini, o Garrincha. Bom, vamos explicar então, Caio, essas medalhas. Essa aqui é a medalha de bronze, foi a medalha por equipe. Catar em equipe, isso, perfeito. Além de você, quem tava nessa aí? Fala o nome da rapaziada. Estava eu na frente, o Murilo também, que é um dos nossos atletas, e o Fabiano Teixeira também, o meu professor também estava participando também no Catar em equipe, né? Então foi escolha assim, tipo de momento. De momento, né? E fomos assim, ó, vai e vamos, vamos. Até para as pessoas entenderem em casa, é mais ou menos como disputa de pênalti. Chega na hora ali, vocês escolhem quem que vai para... Exatamente. A gente sempre tem um pequeno planejamento alguns meses antes, a gente treina para a gente poder deixar bem alinhado, né? Para não fazer feio também. E conseguimos o resultado. Tá aí, 3º lugar. Legal. Essa foi a medalha, deixa eu pegar de novo aqui, ó. Essa aqui foi a medalha de bronze. Na disputa por equipe no Catar, portanto a delegação bauruense ficou com a de bronze. E essa aqui é de prata, essa foi individual? Essa foi individual, essa foi eu que realizei sozinho. A de prata, onde fiquei em 2º lugar com o 1º lugar do ranking nacional, com o Marco Aurélio Sá. E esse aqui foi onde eu estava representando a cidade pelo Catar individual. Camilo, fala um pouquinho a respeito dessa equipe, dessa seleção. Hoje você também tá junto com o Fabiano. O Fabiano é o coordenador da modalidade aqui na cidade de Bauru, mas você também está agregado. Aliás, voltando para essa espécie de seleção, né, de karatê. O Camilo, por muito tempo, inclusive, esteve à frente também. Fala um pouquinho de como é que foi esse processo, a montagem e esse resultado obtido lá em São Carlos. Olha, na verdade, o ano passado eu tive como técnico do feminino e outros 2 professores estavam no masculino e outro estava no Catar. No feminino, ano passado, eu peguei 10 medalhas e ficamos em 2º geral. Esse ano, praticamente eu fiquei sozinho como técnico. Aí eu conversei com o secretário Vanderlei e pedi para o Fabiano fazer parte como técnico também. Então eu fiquei no feminino e o Fabiano ficou no masculino. Mas assim, a gente não, independente de você ser técnico masculino ou não, a gente trabalha juntos. Claro. E nesse trabalho que a gente fez, tanto é que a gente obteve novamente um bom resultado. Eu estava com 3... Foram quantas medalhas ao todo? 9. 9 medalhas. 5 no masculino e 4 no feminino. Legal. Com 3 meninas, né? 2 meninas no Chiai. E uma menina que é de menor, não, é outro detalhe também, a menina de 16 anos que realmente queira participar de regionais, ela pode participar só no Catar. Na luta já não pode. E como eu só tinha 2 meninas no feminino, na verdade são 5, como eu tinha 2, por 4 pontos a gente não pegou o 3º geral. Puxa vida. E no masculino foi a mesma situação, né? No Catar eles pegaram, as meninas também pegou no Catar, só que no Chiai só tinha 2. E no Chiai também a gente conseguiu 3 medalhas. Fora do Catar e do individual, e por 6 pontos também não pegamos geral. Não, eu vou lembrar um pouquinho, eu tô ficando meio velho já, não é só a cabeça branca e a careca não. Acompanhei muitos jogos regionais, muitos jogos abertos, nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000. É, que eu comecei, né? Eu me lembro que Jaú tinha muita tradição com a família Coló. Isso continua? Como é que tá hoje o mapa do karatê aqui na nossa região do estado de São Paulo? Hoje o forte na região é Piracicaba. Piracicaba.
Mas o pessoal é lá de Piracicaba mesmo ou o pessoal contrata os melhores? Como é que funciona isso aí? Hoje em dia, assim, o que eu conheço lá de Piracicaba são 2 atletas, né? O restante praticamente Tudo contratado. faz parte, né? Parte da equipe, né? Eles têm condições de estar pelo projeto que eles têm. Que nem agora a gente não. A gente vem com o pessoal de Bauru mesmo, ou amigos da gente, porque eu tenho uma academia também lá no Rio, né? Então eu tenho os amigos lá no Rio de Janeiro, onde a gente treina junto de vez em quando. Então lá eles realmente, os atletas vêm através de passagem, né? Então você paga passagem para eles virem. Eles vêm fazendo parte da equipe. Eu até, se até vocês me permitem, eu tenho uma tese em relação, acho que jogos regionais e jogos abertos, isso é o que eu penso, vocês podem até pensar diferente, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu tenho uma opinião muito formada. Eu acho que jogos regionais e jogos abertos precisam ser repensados. A essência tem que ser a formação de novos valores. O atleta que é já consagrado, ele, principalmente nas modalidades mais badaladas, ele não tem nem tanta motivação de participar de jogos regionais e jogos abertos. Eu acho que jogos regionais e jogos abertos deveria se valorizar o trabalho feito nas cidades. Muito legal, Piracicaba tem dinheiro, pode investir, vou colocar aqui São José dos Campos. Eu me lembro quando teve os jogos abertos aqui em Bauru, as 2 edições, recentemente, nesse 2010 e 2012, que nós tivemos jogos abertos aqui. Eu me lembro que jogos regionais e jogos abertos era briga de ego de prefeito. O prefeito que tinha mais dinheiro, ele se achava o bonzão porque ele podia contratar mais, por isso ele ficava em primeiro e segundo jogos regionais e jogos abertos. Gente, isso não leva a nada. Isso não leva a nada. Então, por isso, eu até enalteço o 3º lugar aqui em Bauru nos jogos regionais. Você fala, ficou em 3º lugar nos jogos regionais. Ficou atrás de Piracicaba, São Carlos, que foi sede. São Carlos, que foi sede, que contratou em um monte de modalidade. Com certeza. Eu prefiro ficar em 3º nos jogos regionais, mas ver... As prata da casa. Mas ver o prata da casa ser valorizado. E eu fico feliz... exatamente, nós temos um exemplo aqui. Então, o que me deixa feliz no esporte bauruense é ver, por exemplo, o trabalho hoje do atletismo. O pessoal não está aqui, mas eu posso citar. A gente acompanha também, né? O trabalho que está sendo realizado agora pelo Cabo Alcides e pelo neto dele, que é o Neto Gonçalves, que está dando sequência. A gurizada, é a gurizada que começou lá no Petrópolis, agora está tendo um pouco mais de apoio e está obtendo resultado. Aí você pega a natação, é uma turma até que era de Bauru, que antigamente estava competindo por outras cidades e que agora voltou para Bauru porque aqui está oferecendo estrutura. Então é isso que é legal, é isso que eu quero ver. Hoje, por exemplo, a gente tem um judô que tem um projeto maravilhoso de alto rendimento no SESI. É um projeto que a gente tem que aplaudir e logo, logo, se não for em 2020, eu tenho certeza que em 2024, gente do projeto aqui vai defender a seleção brasileira na Olimpíada. Com certeza. É isso que a gente tem que valorizar. O que adianta Piracicaba, não sei se vocês concordam, mas o que adianta Piracicaba contratar... Eu me lembro aqui nos Jogos Abertos de Bauru, contratou o tenista lá, ranking 2 nacional, para ganhar medalha de ouro. 2012. O cara nunca tinha pisado, nem sabia onde ficava Piracicaba direito. Então isso aí não resolve nada. Gente. Eu lembro do passado também, o time de São Paulo, você até viu também. O pessoal só conhecia o lanche de Bauru, pô. O time veio jogar futebol, nunca passou pela cidade, e o que eles conheciam da cidade? O lanche de Bauru. O lanche de Bauru. Outro detalhe também, como eu falei para você, eu tô há 30 anos. Minha primeira medalha dos Jogos Abertos foi no ano passado. De 30 anos de karatê, minha primeira medalha que eu consegui. Então mostra que é difícil. E é atleta de Bauru. Mas é isso que é legal. A gente dá a oportunidade pro pessoal de Bauru realmente participar, mas quando você não tem, aí você sim. Você traz uma pessoa, mas que faça parte, assim, não que venha por valores, mas que venha pela qualidade e pela amizade. E que venha para agregar. E que venha para agregar, independente do resultado. De repente você tem uma pessoa lá no Rio de Janeiro, pô, ele vai vir participar da equipe, mas ele vai agregar, ele vai passar conhecimento, vai passar experiência para os mais novos. Até aí, ok. Não tem problema. Não está pagando nada, né? Agora, o que eu acho que precisa ser revisto nos jogos regionais e jogos abertos é esse tipo de situação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora, o futebol. O futebol de Bauru esse ano não passou da primeira fase. Aí muita gente pode malhar, o futebol não passou da primeira fase.
mas foi disputar os jogos regionais com a molecada sub-17. Foi, não tem problema, não tem problema. Então foram lá, adquiriram experiência. O ano que vem, se for mantido o trabalho, com mais bagagem, com mais experiência, vão ter um resultado melhor. Mas é melhor do que você importar um time completo de uma outra cidade para te representar. Porque o cara só vem aqui nos jogos regionais, ele vai embora, o que agregou? Né? Então eu não sei o que você pensa, Caio, mas eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso. Eu não me importo de Bauru ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto em jogos regionais. O que importa é você dar valor ao trabalho de escolinha que está sendo feito. É o menino que começou lá na escolinha, ele participar dos primeiros regionais e ter como espelho o cara que está 4, 5 anos ali. Eu acho que é isso que vale. Sim, com certeza. Acho que o que mais vale é o que você pega de aprendizagem ou no campeonato, ou que o técnico, o professor ensina pra gente, que passa pra gente. Porque medalha, isso aqui vai virar pó. Isso aqui, medalha vai juntar um monte de teia de aranha e depois vai ficar só na lembrança. Que já virou passado, né? Já virou passado. Então o que você pega é o aprendizagem. Eu já perdi várias vezes, já errei várias vezes, já parei o catar no meio do campeonato, mas o que vale a pena é você se levar do dia, você pegar o que você pegou de experiência e levar para a academia, para o dojo e aprender aquilo e colocar os erros em prática e tá consertando sempre. Então vale mais o aprendizagem no dia do que uma simples medalha no dia. Esse ano também, Rafael, o que aconteceu? Eu tenho atleta de Bauru de ponta. Só que eu falei pra você, tem atleta que foi participar para outra cidade. Infelizmente acontece ainda. E a gente, para formar um atleta, que nem no caso do Karatê, você tem que levar para competição de 2 a 3 anos. Tem que estar treinando para realmente ir lá, porque senão vai pegar a faixa preta lá, né? E eu até vou fazer uma defesa pro atleta que faz isso. Por que eu vou fazer essa defesa? Porque eu vou fazer. Normalmente o cara não tem. A única competição que ele tem a possibilidade de ter algum retorno financeiro é jogos regionais, jogos abertos. Então, se existe essa prerrogativa, ele vai correr atrás. Ele vai correr atrás. Ele está na dele. O que eu acho que tem que ser revisto por parte da Secretaria Estadual de Esportes, esse tipo de prática. Permitir que os municípios simplesmente contratem o atleta de tudo quanto é lugar. Eu acho que isso teria que ser revisto. A gente teria que valorizar o trabalho de renovação. Fazer com que os jogos regionais e os jogos abertos realmente se torne uma competição que traga um legado para o atleta. Não adianta, eu repito, mas se você ficar fazendo contratações e mais contratações, isso é para satisfazer ego de prefeito, de secretário de esporte. Não vamos chegar a lugar nenhum. Não vai. Né? Não vamos chegar a lugar nenhum. E infelizmente, aí a gente está saindo até um pouco da esfera do karatê, mas é um pensamento de esporte. É preciso se rever o conceito de política esportiva no país. Né? Nesse final de semana mesmo, nós recebemos uma informação, saindo até um pouquinho do karatê, mas como a gente está falando sobre isso, São José desistiu de jogar o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro de Basquete. Por quê? Porque a prefeitura falou que não tem como bancar a brincadeira. Então nós temos que parar aqui no Brasil com essa história de que precisamos depender de prefeitura para ter time de alto rendimento. Eu acho que a prefeitura ela tem que dar o suporte, né, com lei de incentivo, com incentivo a patrocinadores, para que os projetos sejam autossustentáveis. Né? Prefeitura não tem que bancar projeto. Prefeitura tem que montar escolinha, projeto social, formação, ajudar no transporte, ajudar na infraestrutura, mas bancar projeto, prefeitura não tem que bancar projeto de futebol, de basquete, de vôlei, de karatê, não tem que bancar projeto. Prefeitura tem que dar a infraestrutura. Eu queria pegar esse gancho também. Uma vez fui fazer estava conversando com um técnico de São Paulo, né, eu fui fazer um treinamento, né, de aperfeiçoamento técnico
com um professor. E uma vez eu estava discutindo, né, essas questões tipo, de sócio político, de valorização tipo, do poder político do esporte. Também não quero falar assim que os esportes coletivos, né, têm mais visibilidade, mas também não quero estar dando pitaco. Mas assim, hoje, se você for parar para ver, hoje o karatê sai mais barato você valorizar um esporte individual do que você valorizar um esporte coletivo. Porque se for pegar pelos jogos regionais, né? Se for pegar por uma equipe de jogos regionais, o que seria tipo que a prefeitura ia gastar? 2 kimonos para um katai feminino, ia gastar kimonos para atletas que vão lutar, aparadores e só isso. Protetor bucal, protetor caneleira, protetor peitoral, né? Kimono para a gente poder realizar os movimentos, bom, de qualidade. Hoje, acho que se for para colocar no lado, sai mais barato se você investir num esporte individual do que um esporte coletivo. Porque no esporte coletivo tem os times coletivos, né? Vamos pegar tem 16 atletas, tem a comissão técnica, tem o técnico, tem o fisioterapeuta. E o karatê só tem o quê? Só tem o técnico, os atletas. Na verdade são 17 atletas. São 17 atletas, né? Feminino e masculino. E acrescentando o que você está dizendo, eu vou deixar bem claro que eu não sou contra a atleta receber, não é nada disso. Daqui a pouco o atleta vai ficar bravo comigo aqui. Pelo contrário, eu acho que a ferramenta tem que ser diferente. Como é no mundo inteiro. Né? Um campeão de judô nas Olimpíadas do Japão, da Inglaterra, seja lá de onde for, ele é muito bem remunerado. Né? O trabalho é diferente. O trabalho é diferente, a política esportiva é diferente. O que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, incentivar os projetos existentes, fazer, por exemplo, com que um projeto... temos um projeto de karatê em Bauru. Né? Existe uma associação, uma entidade, que ela tenha uma receita através de patrocinadores, através de lei de incentivo. Isso o poder público pode oferecer, esse mecanismo. A partir disso... ela tendo essa sustentabilidade, o atleta de alto rendimento, ele pode se dedicar integralmente à modalidade, ele vai ser remunerado para aquilo, e aí a gente vai parar com uma coisa que aqui existe, que é o chapéu na mão. Quantas vezes eu tenho certeza que o professor Camilo, quantas vezes teve que fazer rifa, festa de pizza, de cachorro quente, para conseguir bancar a viagem de atleta para competição. Ou eu estou enganado? Não, é isso mesmo. Eu tenho um atleta que foi para o Japão no Mundial, ele teve que parcelar as 30 parcelas para poder ir para o Japão para competir. Isso quando chegou o cara... passa fome. Isso, eu já vi atleta tendo que vender bem, tem que vender automóvel. Com certeza. Outra que a gente coisa, não lembra de momento, né? Mas para participar de competição. Um dos meus primeiros brasileiros, eu tive que fazer uma rifa de cesta de café da manhã. Então, fui correndo atrás de rifa e eu consegui arrecadar pelo menos o dinheiro. E ainda tive ajuda de amigos ainda. Falei assim, olha, para você não passar fome, eu vou te dar tanto aqui, para poder te ajudar. Então, esse tipo de coisa que tem que acabar. E, infelizmente, a gente aproveitou mal a Olimpíada. Porque passou a Olimpíada, cortaram os investimentos e estão querendo cortar mais agora. Estão querendo cortar o Bolsa Atleta. Então, quem é do esporte, quem gosta do esporte, tem que saber disso e tem que brigar por isso. O que a gente tem que melhorar são a estrutura das entidades, para que o atleta não passe esse tipo de situação que passou o Caio, né? De ter que montar a cesta de café da manhã. Em vez de ele estar treinando, ele tem que se preocupar em montar a cesta de café da manhã para vender, para viabilizar, para poder viajar. Pô, nós estamos em 2018, gente. A gente temos que profissionalizar isso. O atleta tem que receber, sim. Mas não porque o prefeito quer massagear o ego dele, né, para ganhar jogos regionais e jogos abertos. Mas sim num projeto concreto, num projeto em que a cidade participe, em que as empresas, sendo ela grande ou pequena, possa participar, possa patrocinar, e aquele atleta possa ter o tempo dele disponível a pensar no treinamento, em estudar o adversário, em se aprimorar, em se aperfeiçoar. É aí que a gente vai começar a melhorar o esporte no país. Então, Rafael, e a gente realmente perde o atleta por quê? Na parte de Shiai, da luta, tem que ter 18 anos. E o que o pessoal hoje em dia de 18 anos estão fazendo? Uma faculdade, procurando seu serviço.
A pessoa de 16 anos só pode participar do kata. No 16 anos, o que eles vão começar a fazer? É estudar. Então eles praticamente param de treinar para poder procurar um serviço, para poder fazer uma faculdade, e a gente perde com isso. Então um atleta que nem tipo o Caio, ele treinou durante 5 anos, formou, tem 18 anos agora. Se o patrão dele chega, porque os regionais nossos lá de São Carlos foi de terça e quarta-feira. Tem mais essa. Aí o patrão fala para ele assim, não, amanhã se você for para lá, quarta-feira você já não precisa vir mais trabalhar. Então a gente perde muito atleta por isso. Tem atleta que deixa de ir porque o cara tem a outra Precisa profissão, trabalhar. ele precisa se sobreviver, ele precisa se Com sustentar. certeza. Não, mas a idade deles, né? Sim. Hoje o meu sustento, para poder meu sustento é meu trabalho. Né? Você não tem nenhum patrocínio? Nenhum patrocínio. Ou é a mãe patrocínio também, às vezes, também, né? Ou é a mãe patrocínio. Muito dos meus campeonatos, muito dos meus eventos, meus exames de faixa também fui entregue pela minha mãe também, né? Então, a minha família sempre teve esse apoio, mas até hoje, às vezes, também tem sempre o apoio também. É isso, cara, é isso que nós precisamos mudar nesse país, esse tipo de política esportiva. Não dá mais para aceitar isso. Né? Não dá. Hoje, com a exigência que é dada ao atleta de competição, ele não pode ficar pensando, puxa vida, eu vou participar de uma competição nacional ou internacional e eu não sei como eu vou. Isso não pode mais acontecer. Bom, a gente está chegando quase ao final do programa, o papo tá bom, ele está passando rápido. Deixa eu só dar uma informação do basquete, o Gabriel Jaú rompeu o ligamento cruzado na Seleção Brasileira Sub-20, estava lá no treinamento, no jogo treino da Seleção Brasileira Sub-20 e vai desfalcar o Bauru Basquete até o mês de março. Uma pena, uma fatalidade, inclusive a diretoria deve essa semana correr atrás e trazer um jogador para reposição, até porque a ausência dele é significativa e vai pelo menos até março do ano que vem. É uma pena, jogador muito promissor e que tem um futuro brilhante pela frente, vai ter esse período interrompido por conta da contusão. Caio, obrigado pela sua presença. Obrigado, eu espero que você volte mais vezes com mais medalhas. Quais são as próximas competições agora? Mês que vem vou ter dia 5, vai ser em Hortolândia. Vai ser como fosse um regional também, como fosse uma liga de karatê que tem, chamado de ACAC. Vou estar participando na cidade de Hortolândia. E vai ter um campeonato interno aqui também, dia 19, sensei? Dia 19 também vai ser aqui na cidade de Bauru. Ainda não foi o local, o local ainda não foi definido, mas tá com a data marcada, dia 19. Legal. Tem algum contato lá no projeto social da CEMEL que o pessoal possa... Pode entrar em contato, temos o Facebook também da Associação Teixeira, tem o contato do Sensei Camilo também, que também faz parte, agrega com a gente também. Só encontrar no Facebook a Associação Teixeira de Karatê, e lá tem a nossa fanpage da associação, temos todos os trabalhos da associação, e tem todos os contatos do Fabiano Teixeira, temos também o contato do Sensei Camilo. Karatê Bauru também, que é o do Sensei Camilo. E tem a Secretaria de Esporte. E a Secretaria de Esporte, que também pode estar passando informações pra gente. Legal, Caio. Obrigado pela presença. Sensei Camilo, prazer revê-lo, hein? O prazer é meu, tá? E sempre quando tiver novidades, o espaço está aberto aqui na rádio, vamos que vamos. Se Deus quiser. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou aqui pelo TVC Esporte, né? A gente falou um pouco mais hoje sobre o dia a dia do karatê aqui na nossa cidade, um pouco sobre política esportiva, que você em casa também reflita um pouco. Precisamos mudar um pouco esse conceito do dia a dia do atleta brasileiro. Até a semana que vem com mais entrevistados, com mais novidades do esporte de Bauru e região. Até lá!